Revogação do artigo 7 do Decreto 675 de 2020, que libera o uso do recuo frontal obrigatório de imóvel com duas ou mais subeconomias. Em discussão, o requerimento que acaba de ser lido para discutir, vereador Alexandre Leprevô com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Nós tivemos a emissão de um decreto que flexibiliza o uso de mesas e cadeiras nas calçadas dos estabelecimentos na cidade de Curitiba. E esse decreto foi de extrema importância para os comerciantes, para esses setores, porque é uma demanda muito antiga. Antes era muito engessado a questão do uso destes espaços. E com esse decreto traz um pouco mais de flexibilidade para que os comerciantes possam atuar e possam fazer o uso das mesas e cadeiras e atender os seus clientes de uma forma mais adequada. Porém, tem alguns pontos, e aqui eu já vou falar deste requerimento e do outro requerimento, que será votado em seguida, para poupar o tempo de vocês, vereadores. Tem alguns pontos que podem ser adequados, no qual nós detectamos após conversar com vários comerciantes. Então, o primeiro requerimento é referente ao artigo 7º. Então, a gente sugere a alteração ou revogação do artigo 7º do Decreto 675/2020 para liberar o uso do recuo frontal obrigatório de imóvel com duas ou mais subeconomias. Com as recentes alterações nos decretos que flexibilizam regras para o uso de mesas e cadeiras no passeio público, calçadas, sugerimos à Prefeitura que revogue ou altere o artigo 7º do Decreto 675, permitindo que os imóveis que tenham duas ou mais subeconomias possam fazer o uso do recuo frontal dos estabelecimentos. O artigo 7º fala o seguinte: não será admitido o uso de recuo frontal obrigatório quando no imóvel ocorrerem duas ou mais subeconomias. Então, a nossa sugestão será de grande valia para imóveis como centros comerciais e gastronômicos. É evidente que não haverá prejuízo qualquer aos padrões urbanísticos de mobilidade e acessibilidade, pois são estruturas que devem ser temporárias e de fácil remoção. Nós não vemos lógica nesta proibição do artigo 7º, que poderia facilmente, se não revogado, ser regulamentada e padronizada por novas regras, como a atuação em conjunto das unidades num padrão único, ou então que fosse necessário a autorização das demais unidades para liberação. Nós vejamos um exemplo prático. Se dois ou mais imóveis distintos, separados, mais vizinhos um dos outros, podem fazer uso de seus recuos, qual a lógica de proibir aqueles que só porque estão sob regime de condomínio e em sublotes? Não faz sentido nenhum. Pelo contrário, aqueles que estão em regime de condomínio e sublotes deveriam sim ter esta permissão afinada. Também ressalto ainda que essa é uma tendência cada vez mais comum de novos empreendimentos, como, por exemplo, mini shoppings, centros comerciais, ou até mesmo através de outro conceito dado na evolução e novo uso de imóveis antigos, que hoje se encontram em áreas com o uso mais comercial. Desta forma, solicitamos a avaliação desta regra. Então, para que vocês possam entender, vereador Éder, se eu vou num conjunto comercial e loco duas lojas para fazer um estabelecimento, pelo fato de serem duas subeconomias, eu não posso fazer o uso de mesas e cadeiras nas duas. E tem diversos comerciantes e empresários que estão nesta situação, e foi uma oportunidade de afinar isto com este decreto novo, que já falei aqui, trouxe muitas melhorias, mas esse ponto não foi afinado, não foi ajeitado para que a gente pudesse evoluir nesse assunto. E referente ao outro requerimento que queríamos votar, no qual peço a licença já para falar para vocês aqui,
é um requerimento que a gente solicita a reformulação do decreto de calçadas de Curitiba, 1066/2006, priorizando a acessibilidade com padrões mais simples, econômicos e eficientes. A presente sugestão é para a Prefeitura atualizar e modernizar o decreto que estabelece critérios para a construção ou reconstrução de passeios. A sugestão é que a Prefeitura abra um diálogo com a população, com os setores que atuam nesse segmento, como, por exemplo, a CAL e o CREA, com a construção civil em geral, dos comerciantes urbanos em geral e principalmente com a população que realmente necessita de acessibilidade, como deficientes visual, cadeirantes e idosos. Nossas calçadas precisam de reformulação e de praticidade. As calçadas em lousas de pedra não são mais coerentes no nosso entendimento. Cansamos de andar pelas lousas soltas na cidade, sabemos que é ruim para os idosos, ruim para o cadeirante, ruim para o comércio. As calçadas em paver, embora pareçam mais niveladas, também já demonstram não serem eficientes para a acessibilidade, pois causam trepidação para cadeirante ou para deficiente visual. Então, nós enxergamos que é necessário também uma reformulação nos requisitos e disposições das áreas de passeios e de paisagismos, como largura das faixas de grama, de faixa livre de circulação e de arborização. Assim sendo, uma legislação de 2006 é urgente a necessidade de modernizar, de simplificar o passeio para um passeio de qualidade, econômico, de fácil acesso e com acessibilidade eficiente. Seria isso, senhor presidente, os dois requerimentos. Peço compreensão dos vereadores por voto favorável. Muito obrigado. Obrigado, vereador Alexandre Leprevaux. Encerrada a discussão do requerimento. O vereador adiantou do 36, mas estamos no 35 da pauta. Não há outros inscritos para discutir. Vamos então à votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, levantem a mão. Aprovado o requerimento. Passamos ao próximo item, 36. Com a palavra, o vereador Mauro Bobato para a leitura do mesmo. Sim, senhor presidente. Também iniciativa vereador Alexandre Leprevaux, 205-173/2024, encaminha-se ao Poder Executivo a seguinte sugestão: reformulação do decreto de calçadas de Curitiba, 10.066 de 2006, priorizando a acessibilidade com padrões mais simples, econômicos e eficientes. Em discussão, em votação, favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem a mão. Aprovado.